Ei pessoal, meu nome é Juliana, eu sou aluna do 5º período de Direito da Faculdade Arnaldo e nesse vídeo, junto aos meus colegas de classe, iremos abordar sobre o assunto conflitos possessórios coletivos. O nome é um pouco extenso, mas é algo mais corriqueiro do que se pode imaginar e de fácil compreensão. Explicando de forma mais minuciosa, temos conflito como falta de compreensão, enfrentamento ou choque entre as partes. E a palavra possessório já remete ao núcleo posse, e é a exteriorização da propriedade, onde está aquele que exerce de fato ou não algum ou qualquer um dos poderes inerentes à propriedade. Por fim, temos a palavra coletivo, que, como bem sabe, é algo ou alguma situação que venha a abranger ou pertencer a um grande número de pessoas. Então, agora vamos ao tema em si. Os conflitos possessórios coletivos são resultados de uma agressão à posse. Mas essa agressão divide opiniões no meio judicial, uma vez que, de um lado, tem-se o direito social à moradia e à dignidade humana, e de outro, o direito à posse e propriedade. Todavia, é notório as graves consequências da efetivação das decisões judiciais em possessórias derivadas de conflitos coletivos pela posse de imóveis, com famílias inteiras sendo removidas de suas habitações sem amparo estatal, com a eventual ocorrência de excessos no cumprimento dos mandatos de reintegração e manutenção de posse, inclusive com pessoas sendo lesionadas e mortas no confronto. Com a visão desses acontecidos, alguns parlamentares, ao entenderem que a grande maioria das vezes o conflito coletivo pelo imóvel urbano ou rural é muito mais um conflito social, eles debateram sobre a aprovação de um projeto que fizesse a audiência de conciliação e mediação para ações possessórias de rito comum, mas não para as possessórias de rito especial, em que a liminar pode ser apreciada e deferida sem a realização de qualquer tentativa de autocomposição prévia, onde essa foi aprovada. Agora, eu vou estar passando a palavra para meus colegas, para eles estarem explicando melhor sobre cada desdobramento desse. Então, deixo vocês com a Sara, que vai estar explicando um pouco sobre direitos sociais e posse. Ei pessoal, meu nome é Sara, sou aluna do 5º período do curso de Direito. A Juliana falou um pouquinho do conceito de posse e agora eu vou falar de duas teorias, a teoria de Savigny e a teoria de Hering. A teoria de Savigny entende que para ser considerado posse são necessários dois elementos, ânimos e corpus. Já Hering entende que apenas o ânimos é necessário. Corpus pode ser entendido como poder físico sobre a coisa, já ânimos é a vontade de ter a coisa. Mas posse não é a mesma coisa que propriedade, mas a Constituição prevê o direito à moradia e também o direito à propriedade, os dois tidos como direitos fundamentais. Mas a gente precisa entender por que a Constituição A solução foi construir casas em locais íngremes, que conhecemos hoje como as favelas. Com o passar do tempo, também começou a ocupação de loteamentos irregulares, e na metade do século XX viu-se a disseminação dessas favelas e loteamentos irregulares sendo ocupados, como forma de ocupação coletiva de moradias. Junto com a ocupação coletiva, se iniciam os conflitos pelo domínio da posse. E isso gera os conflitos possessórios coletivos, que será estudado pelos seguintes alunos. Vamos tratar de ações possessórias, também denominadas interditos possessórios, em face da prática de 3 diferentes graus de gravidade de ofensa. Em questão a posse, são esbulho, turbação ou ameaça. No artigo 1210 do Código Civil, garante ao possuidor que sofre qualquer uma delas a segurança.
Agora falarei sobre o esbulho. É comum a gente ver notícias de jornais de invasões de áreas rurais, prédios públicos e fazendas. Para essas situações, o Código de Processo Civil prevê as chamadas ações possessórias. O esbulho coletivo é de um conjunto de pessoas ou agrupamento que tem os mesmos ideais. Assim, o esbulho ocorre com a retirada forçada do bem do possuidor. Por exemplo, Mariazinha é dona desse condômino, desse conjunto de prédio. Ela contrata José das Couves para estar fazendo inspeção, cuidar do apartamento e tudo mais. Assim, ela vai e explica para ele que vai fazer uma viagem junto com todos os condôminos do apartamento e vai ficar para fora do local por um mês. Nisso, José das Couves informa o movimento sem terra, ao qual ele faz parte, sobre tal situação. Assim, todos invadem os prédios. Assim, quando chega Mariazinha junto com todos os vizinhos, né, que moram no prédio, vê a situação, não tem como entrar nem como sair do apartamento, dos prédios, né, e aciona a justiça. Ali ela pede a ação de integração de posse, para que aqueles que ocuparam o prédio o desocupem. Assim, aqueles que possuem a determinada bem e propriedade, eles se veem completamente impossibilitados de exercer o seu direito. Como está no cartaz, o exemplo do cartaz, que foi invadido e os legítimos possuidores ficaram sem como voltar para o prédio, né? Para o esbulho, o Código Civil prevê a ação de reintegração de posse para que devolvam a posse ao legítimo dono. Agora é com você, Vladik. Prezados colegas, professora Patrícia, meu nome é Vlad, vou falar de reintegração de posse, que é uma das ações possessórias tratadas nos conflitos possessórios coletivos, que geralmente se dá em ocupação de prédios públicos, tendo por objeto a ação de reintegração de posse devido ao esbulho praticado. E o que é a reintegração de posse? A reintegração de posse é uma das ações possessórias previstas no artigo 560 a 566, presentes no capítulo 3, seção 2 do novo CPC. É um procedimento destinado a quem deseja ser reintegrado na posse mediante decisão judicial, desde que preenchidos os requisitos legais, sendo utilizados nos casos em que há esbulho, ou podemos dizer, quando o possuidor é privado de sua posse, não tendo nenhum acesso ao bem. E para que tenhamos o pedido procedente, devemos observar o artigo 562, que diz: estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandato liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Não deixando de observar o parágrafo único, que fala contra as pessoas jurídicas de direito público, que não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. E agora passo a palavra a Larissa, que vai falar de mais uma possível agressão à posse. Olá, meu nome é Larissa e eu vou explicar o que seria a turbação. O significado da palavra turbação é o tumulto, a desordem, a perturbação, enfim. E ela se caracteriza pela realização de atos abusivos que podem violar direitos de outros, de terceiros, impedindo o possuidor de usufruir livremente da coisa, sem ocasionar perda. O instituto da turbação, ele se faz presente no artigo 1210 do Código Civil, que diz: o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. Nesse contexto, a turbação seria a situação em que atos de outros dificultam o exercício da posse, mesmo que o proprietário não fique totalmente limitado a exercer seu direito sobre o bem. Um exemplo disso é quando manifestantes acampam em frente de determinado prédio público. Assim, as pessoas ficam impedidas de ir e vir livremente.
E também podem acontecer por diversos atos abusivos, como, por exemplo, o uso inapropriado da calçada, estacionar em frente a uma garagem de uma casa, a derruba de cerca que demarca limites e assim por diante. Ou seja, o legítimo possuidor não perde por completo o exercício da sua posse, mas se vê apenas impedido de exercê-lo na sua integralidade. E nesse caso, para o possuidor que teve um bem turbado, o ordenamento jurídico assegura a contenção dessa prática por meio da ação de manutenção de posse. E para que isso tenha prosseguimento, o possuidor precisa comprovar a posse e todos os dados referentes à turbação, assim como também a continuidade da mesma. E quem irá explicar melhor esse remédio jurídico de manutenção de posse é a Gabriela. Olá pessoal, eu me chamo Gabriela e irei abordar sobre a ação de manutenção de posse. Quando o possuidor tem a sua posse turbada, uma das medidas possíveis é a ação de manutenção de posse, que está previsto no CPC e Código Civil. A manutenção possessória é uma ação movida para proteger a propriedade de quem sofre uma invasão, alegando a turbação, ou seja, a privação ou perturbação de seu exercício normal. A ação visa proteger a posse da invasão de terceiro, mas o possuidor poderá ajuizar a ação contra o proprietário, o possuidor indireto, que quando for o invasor. O CPC de 2015, em seus artigos 560 a 566, e o Código Civil, em seu artigo 1210, abordam sobre que o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação. 3 são as formas de verificar o início do prazo ao ajuizamento da ação. A primeira, se os atos turbativos que agravam qualitativamente a situação possessória são vários e de natureza homogênea, a contagem do prazo é de ano e dia, precedida a partir do primeiro ato da agressão à posse. Segunda, se os atos de incômodo detiverem natureza distinta e heterogênea, cada qual será desaqual para a porcentagem do prazo decadencial. E terceira, se a agressão apenas configura-se após uma série de atos preparatórios, somente a partir da conclusão dos atos complexos, há de caracterizar-se o termo inicial da ajuização da ação. O Código de Processo Civil de 2015 inovou ao trazer disposições sobre ações possessórias coletivas na ação de manutenção de posse em que configure muitos réus. O procedimento de citação é diferente. Deve-se citar pessoalmente a todos os ocupantes encontrados no local, e os demais serão citados por edital. Agora irei passar a palavra para o Gustavo. Olá, meu nome é Gustavo e eu venho aqui apresentar um pouco das características de ameaça. E o que a ameaça consiste? A ameaça é uma iminência de esbulho ou turbação. Então, não pode ser caracterizada como uma ofensa concretizada. É somente um receio justificado de ter o direito de posse violado. Ah, Gustavo, mas como assim? Me dá um exemplo. Claro, manifestantes se reúnem, por exemplo, em frente a um prédio público e ameaçam entrar, ocupar o local. Ou ameaçam também, se reúnem em frente a fazendas, né? Que é o mais comum que a gente vê. Vou deixar um pouco mais claro, no artigo 1210 do Código Civil Brasileiro, vem escrito assim: o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, instituído no desbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. E para finalizar minha participação, as medidas cabíveis nos casos de ofensa ao direito de posse são chamadas de ações possessórias, como já foi citado. E a ação possessória, no caso de ameaça, cabe o interdito proibitório, mas não é eu que vou falar sobre isso, é a nossa colega a seguir. Boa tarde, eu estarei falando sobre interdito proibitório. Me chamo Rosana. Segundo o novo código do CPC, no artigo 567, o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente,
mediante mandado proibitório que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida esse preceito. E só é cabível a ação do interdito proibitório quando existe violência iminente contra o direito da posse. Essa violência ocorre na forma de turbação ou esbulho, né? Nós podemos complementar aqui falando que tal ação possessória, ela visa proteger de forma preventiva a posse de quem está sofrendo a ameaça de ser molestado ou sob iminência de sofrê-la. E só um pressuposto dessa ação, o autor que esteja na posse do bem, que haja ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu, e que haja o justo receio de que tal ameaça se configure. Segundo o artigo 567, 568, no caso do interdito proibitório, nós podemos ver que as ações possessórias, que se trata da reintegração da posse, o principal requisito é que o autor da ação esteja na posse do bem quando a ameaça, ou seja, a legitimidade ativa é daquele que sofreu a lesão possessória. Oi, meu nome é Ingrid Rodrigues e vou falar como funciona a mediação e quais são os órgãos que participam desta mediação. De acordo com o artigo 565 do Código de Processo Civil, em casos que possuem litígio coletivo pela posse do imóvel, quando o esbulho e a turbação é afirmado na petição inicial, houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar uma audiência de mediação dentro do prazo de 30 dias. Participam dessa mediação o Ministério Público e a Defensoria Pública. O Ministério Público participa defendendo o interesse da parte pública. Já a Defensoria Pública sempre será intimada quando a parte do litígio houver gratuidade da justiça. Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e do município poderão participar da mediação do litígio prezando pela política social, ou seja, defendendo o interesse da parte da política dentro daquele objeto do litígio, que é o bem, que é a posse do imóvel. Por fim, o juiz poderá comparecer na área aonde ocorre o objeto do litígio quando a presença dele for necessária. Agora, para explicar sobre a medida liminar concedida pelo juiz, o Rafael irá explicar como funciona. Vamos lá. Ainda sobre o artigo 565 do Código de Processo Civil, no seu parágrafo 1º, ele diz: concedida a liminar, essa, se não for executado no prazo de 1 ano a contar da data de distribuição, poderá o juiz designar audiência de mediação. O que seria essa liminar mencionada no parágrafo 1º do artigo 565 do CPC? Para a gente poder entender um pouco, liminar é algo que nos remete a uma coisa urgente, uma coisa rápida que precisa de ser resolvido. A gente sabe que, dependendo de alguns processos, demora um certo tempo ali longo para poder chegar, né, nos finalmente, né, no caso, no pedido ser deferido pelo juiz. Então, a liminar nesses casos de ação possessória basicamente serve para poder respaldar e garantir o direito real infringido. Vejamos, se alguém adentra o meu imóvel mediante o esbulho, a turbação e até mesmo a ameaça, eu posso, antes mesmo de pedir ali na inicial o principal, né, o pedido principal, pedir o juiz, antes mesmo da audiência de mediação, uma liminar que conceda ali aquilo que eu quero em caráter de urgência. No caso ali a tutela, né, tutela de urgência, tutela de evidência. Então, é mesmo assim para poder respaldar o seu direito ali de posse, o direito de propriedade. Mas eu tenho que fazer uma pequena observação a respeito dessa liminar que versa ali a nossa legislação.
Vejamos, se alguém adentra o meu imóvel mediante o esbulho, a turbação e até mesmo a ameaça, eu posso, antes mesmo de pedir ali na inicial o principal, o pedido principal, pedir o juiz, antes mesmo da audiência de mediação, uma liminar que conceda ali aquilo que eu quero em caráter de urgência. No caso ali a tutela, tutela de urgência, tutela de evidência. Então, é mesmo assim para poder respaldar o seu direito ali de posse, o direito de propriedade. Mas eu tenho que fazer uma pequena observação a respeito dessa liminar que versa ali a nossa legislação. A legislação ela fala basicamente da posse velha e a posse nova. A posse velha ela tem um prazo para poder ser configurada, que é ano e dia. Passado isso, a gente tem a posse velha. A posse nova basicamente é anteriormente a isso. Aí é a posse nova. É bem fácil para poder distinguir e poder entender. Para a gente poder concluir aqui a respeito da liminar, entende-se que a posse velha não cabe esse pedido anterior, esse pedido de caráter de urgência, somente na posse nova. É claro, se passou aquele determinado prazo, não tem um porquê de você exigir uma certa urgência para poder deferir o seu pedido. Já na posse nova pode. É até mesmo uma questão de poder respaldar e garantir o seu direito real ali de forma mais segura, clara e objetiva para poder resolver a situação da melhor forma possível. Olá, prezados colegas e professoras. Sou o Giuseppe e vou explanar sobre ações possessórias e petitórias coletivas de posse velha no CPC 2015. As ações petitórias são aquelas nas quais se litiga também por posse, mas amparado no domínio e não na posse. Exemplo, ações de emissão na posse e a ação reivindicatória, pois elas nem sempre coincidem com aquelas declaratórias ou de reconhecimento de domínio, tais como as ações de uso capião, vedadas na pendência da possessória. O que há de peculiar nesse rompimento do dogma está em desconsiderar-se o juízo e possessório, ou se é um juízo petitório, e admitir neles a modificação subjetiva e a atração de outros sujeitos para o processo. Ainda que o Código Civil de 1916 e o Código Civil de 2002 tenham dado à posse uma visão de caráter objetivo, e como um direito não deixa o juízo possessório de ser um espaço de proteção de uma situação de fato típica dos conflitos urbanos e rurais atuais. Para os efeitos possessórios trazidos pelo artigo 565 do CPC 2015, a partir desse momento são indiferentes os juízos possessório ou petitório, podendo-se aplicar aquilo que se prevê nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, tanto para ações possessórias quanto para petitórias. Esta é uma inovação procedimental importante num código que se mostra já multifacetado, seja pela admissão de mecanismos diversos do processo jurisdicional, como pela adoção de inúmeras técnicas de aceleração e de julgamento, mas que rompe tradições procedimentais tradicionais, ampliando a participação processual com sujeitos que podem contribuir à resolução do litígio. Obrigado. Oi pessoal, sou eu de novo e agora para finalizar o vídeo. Espero que todos vocês tenham entendido um pouco sobre o tema abordado, conflito possessório coletivo, tenham entendido bastante o que cada colega meu explicou. Espero que tenham gostado também do nosso vídeo. Até a próxima!